Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como adicionar um funcionário com um usuário. Já estou com o sistema funcionando, já criei branch aqui também, e aqui agora eu já estou logado com o administrador. Eu venho aqui em Employees, que são os funcionários, e venho aqui no adicionar um novo funcionário. Então aqui por enquanto eu tenho como adicionar um funcionário, mas eu tenho o nome e a posição, no caso o cargo que ele ocupa. Quando for criar esse cadastro aqui, você pode adicionar mais coisas aqui, por exemplo, por enquanto isso aqui é só um exemplo, então eu tenho essas duas coisas. Agora eu quero adicionar aqui o nome de usuário, que no caso é o e-mail, e uma senha. Então eu vou vir aqui adicionar nesse campo aqui, isso aqui é o Employee Form, posso olhar lá em cima, então eu venho aqui no Employee Form. Vou procurar aqui, observar aqui que eu tenho o campo de nome e o campo de posição, de cargo do funcionário. Então eu posso pegar uma parte como essa aqui, por exemplo, que é um bloquinho inteiro, pegar ela, dar um Ctrl C, vir logo abaixo aqui e dar um Ctrl V. E aí eu posso vir aqui alterando essas informações. Aqui no caso eu vou colocar e-mail. Aqui também eu posso trocar para e-mail. Posso vir aqui também e pegar e-mail. Trocar aqui também. E aqui também. Feito isso, eu já troquei todas as informações necessárias e aqui no e-mail eu posso fazer um outro procedimento. A princípio eu vou vir aqui, onde está o e-mail em si, e vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa opção aqui e vou colocar aqui um teste. Então vou dar um Enter aqui, e aí só colocar aqui, esse aqui para baixo, para ficar na mesma ordem. Vou colocar aqui, e já fica mais legível o código. E aqui também, deixa eu colocar aqui nessa posição. Então ele termina aqui, Eu posso fazer isso aqui, E você vê que ele termina naquele ponto lá, e a partir daqui agora eu vou fazer uma codificação. Então eu vou colocar aqui primeiramente as chaves e vou criar uma informação aqui que vai ser o seguinte: invalid e-mail, ou seja, se o e-mail estiver inválido, então eu tenho que criar essa constante lá em cima. A princípio eu vou finalizar a codificação aqui, depois eu crio ela lá. Então se ela for preenchida, aí eu vou criar aqui um spam. Posso fechar esse spam aqui. E aí dentro desse spam, primeiramente eu vou colocar um class name. E aí esse class name eu vou colocar como texto e danger, que é vermelho. E aí aqui agora eu coloco outra chave dentro da chave. Então eu venho aqui também e escrevo a mensagem do e-mail inválido. Se caso ele der um erro, ele vai cair nesta opção e escrever a mensagem e-mail inválido. Se não tiver preenchido, se não existe nenhuma informação, ele vem aqui e coloca a tag e-mail. Então agora eu vou lá em cima criar esse e-mail invalid. Então eu vou rolar aqui até na parte aqui onde estão as minhas constantes e vou criar essa constante com o nome e-mail invalid. E aí eu coloco aqui o set e-mail inválido e vou inicializar através do useState como uma string vazia. Logo aqui abaixo da position eu vou criar também uma constante que eu vou colocar o nome nela de onChange email, que foi aquela constante que eu coloquei aqui embaixo. Se você observar aqui, eu tenho a onChange e o e-mail. Então eu vou criar essa que será uma função arrow function. Então eu coloco aqui, aí ela recebe um evento
e eu coloco a Aerofactual aqui, dessa forma. Aí, quando fizer alguma alteração lá no e-mail, eu vou vir aqui e colocar o e-mail invalid como vazio. Ao clicar lá, ele vai alterar aqui informação de erro, e aí eu posso colocar um set e-mail aqui que eu vou criar ali em cima. Então, se eu vier aqui, eu vou colocar assim e pegar o event.target.value. Feito, agora eu posso criar aqui em cima o e-mail. Aqui const e-mail e set e-mail. Vou começar ele com uma string vazia, também através do states. Aqui, como eu vou criar também o password, então eu já vou criar essas duas opções aqui, vou trocar aqui para password. Então venho aqui, escrevo password aqui também. Aqui é com letra maiúscula. Password, aqui também. E aqui também. Pronto, agora já tem ele, também eu posso criar aqui, ó. Vou copiar o e-mail, no Ctrl C, vir aqui embaixo, Ctrl V, e vou trocar aqui por password. Posso trocar aqui também. E embaixo aqui. Pronto, agora eu já tenho essas informações aqui. Posso vir aqui embaixo e observar aqui que eu já tenho esse aqui e esse aqui e esse aqui. Então essa parte aqui já está pronta. Agora eu vou pegar essa mesma parte aqui do e-mail, dar um Ctrl C nela aqui embaixo, um Ctrl V, e vou fazer a alteração aqui também. Vou colocar aqui como password, procurar aqui também por password. E aqui também. E aqui também. Agora aqui no input eu vou fazer uma pequena, vou só trocar aqui primeiro. Se eu fizer assim e der um Ctrl D ali, já troca tudo. E aí eu venho aqui e só troco para um P maiúsculo. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar esse input aqui. Eu vou criar uma div nesse local aqui. Dentro dessa div eu vou colocar o input. Vou apertar Shift Alt F para ele formatar. E aqui nesse div de cima aqui eu vou colocar um class name. Nesse class name eu vou colocar como input traço group espaço mb traço 3. Aqui nessa opção eu vou apagar no type e vou criar uma codificação aqui, que eu vou ter uma variável aqui, uma constante com o nome veja o password, ou seja, veja a senha, e aí se ela for preenchida, ela traz como texto, se ela for selecionada, se não, ela traz como password.
E aí essa opção aqui eu vou criar ela logo ali em cima. Então vou selecionar, vou vir aqui em cima. Vou rolar um pouquinho mais para cima aqui, bem aqui nesse local. Eu vou criar esta constante. Eu coloco ela aqui e coloco um set, o nome da constante, só que eu vou colocar aqui o S com letra maiúscula. E vou inicializar ela aqui com os state, só que vai ser com uma opção booleana que é o false. Aí um pouquinho aqui para baixo, logo abaixo aqui do password, vou colocar aqui uma const e vou criar um nome aqui on see the password. E aí ela vai não vai receber nada, mas vai ter aqui a arrow function. E aí eu vou colocar aquele set see password. E aí o que eu faço é inverter o valor da see the password com esse sinal aqui de negação. Ao fazer este procedimento, eu inverto e aí aqui embaixo eu posso chamar ele para utilização bem no botão do input. Logo abaixo aqui do botãozinho de input, eu vou criar uma outra div. E aí dentro dessa div também eu vou criar um spam. Pronto, e agora aqui na primeira div que eu criei, eu vou colocar um class name. Esse class name vai ser o input traço group traço append. E aqui também no spam eu vou preencher da seguinte maneira. Eu vou colocar um class name, só que eu tenho que preencher dentro da tag aqui do spam. É aqui dentro. Aí sim eu coloco o class name aqui. E nesse class name também vou colocar um input traço group traço texto. E aí eu vou colocar aqui um onClick. Esse onClick vai chamar o on see the password, que é justamente esse aqui. E aí aqui eu fecho o spam e abaixo dele eu vou colocar uma codificação que ele vai perguntar se o the password for verdadeiro, ou seja, se no início ele vai começar como falso, então ele vai ficar mostrando. Se eu clicar nele, ele vai definir como verdadeiro e vai esconder. E aí quando ele esconder, ele vai ficar trocando toda vez que eu clicar. Aí se precisar, ele mostra a informação novamente. Então feito tudo isso aqui, eu posso dar um Ctrl S para salvar. Posso vir aqui agora e ver como está ficando. Pronto, aqui agora aparece para digitar password e a senha. E aqui, se eu clicar aqui dentro da senha, digitar alguma coisa, aí aqui se eu clicar em show, ele mostra. Se eu clicar em hide, ele apaga. Então fica dessa forma aqui. E aqui ainda está faltando, porque o usuário ele tem que ter as funções de autenticação. Então eu tenho que vir logo abaixo aqui do grupo de password e criar mais um campo ali. Então eu vou criar mais uma div aqui. E agora essa div ela vai ter também um class name que vai ser o form group. E aqui dentro desse div eu vou criar um label. E dentro desse label aqui eu tenho um class name. Esse class name também vai ser um form control label. Vou fechar ele aqui. E dentro dele eu vou colocar uma codificação.
que eu vou ter que criar também uma constante com o nome role invalid, que é a invalidação da função, né? Ou seja, se ele não encontrar nenhuma função de autenticação, aí ele vem aqui, coloca um spam. Deixa eu só fechar esse spam aqui. E aí dentro da tag do spam, vou colocar um class name. Nesse class name vai ser um texto vermelho. E aí ele vai escrever a role invalid. Se caso ele não tiver nada de errado, então ele escreve as rows. Na verdade, o título row. Feito isso, agora eu tenho que criar essa opção, mas antes de criar ela, eu vou fazer mais uma codificação aqui embaixo. Eu vou ter uma outra constante aqui, então eu vou colocar na codificação, essa outra constante vai chamar rows error. Ou seja, eu vou tentar carregar todas as funções de autenticação aqui. Se caso ela não der certo, ela vai gerar um erro, e esse erro será armazenado nessa constante. E aí ele vai entrar aqui nessa div e dentro dela ele vai ter um H2 e eu vou escrever alguma coisa aqui. Something is wrong, ou seja, tem alguma coisa errada, então notifique seu administrador. Pronto, feito isso, eu já tenho a mensagem de erro. Se caso ela não der uma mensagem de erro, ele vai entrar na função especificamente e vai trazer as funções de autenticação. Então, aí, com isso, eu vou ter um mapeador que vai fazer a verificação e armazenar, né, cada objeto nesse R. E aí eu posso criar aqui uma lista com as opções, e nessa primeira lista aqui ela vai ter uma div. Então essa div ela vai ser carregada primeiramente com uma key que vai ter o r.id, porque também as funções de autenticação também tem a id. E aí dentro aqui eu coloco outra div, e essa outra div ela vai ter um class name. Esse class name vai ser um form traço group espaço form traço check. E dentro de cada um dessas opções aqui eu vou colocar um input. Esse input ele vai ter um type que vai ser do tipo checkbox, vai ter um class name, que vai ser do tipo form check input, e um value, que é o valor referente ao que vai ser impresso. Então eu coloco aqui o r.row, que é o valor de cada um. Eu posso dar um enter aqui e fechar a tag. E aqui embaixo agora eu coloco um outro label, que vai ter um class name. Esse class name vai ser um form check label. E aí eu coloco também o r.row. Com isso aqui agora, eu posso observar aqui, está fechado aqui embaixo. Eu tenho save e o restante aqui para baixo vai ficando desse jeito. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui agora ele deu erro de algumas constantes que eu não tenho, então eu tenho que vir aqui em cima e criar essas constantes. Vou vir a partir daqui, vou criar a constante row invalid set row invalid. Essa constante eu vou utilizar o useState para inicializar ela como vazia. Vou criar também outra constante aqui
que no caso é a constante rows error, e aí set rows error. Também vou utilizar o useState para inicializar ela como vazia. E por fim, eu vou criar a constante rows e set rows, que aí isso aqui vai ser a lista de funções. Então eu vou começar ela com uma lista vazia. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí praticamente agora ele já vai aparecer lá para mim. Então eu vou vir aqui e observar aqui que o rows já está aqui. Só que eu tenho que carregar algumas funções de autenticação. Para isso eu tenho que vir aqui e solicitar isso ao fazer o recarregamento da página. Então, se eu vier aqui, eu vou ter que utilizar o useEffect, quando ele faz o recarregamento da página. Aí ele vai salvar aqui em cima. Ele não fez, então eu vou puxar ele aqui, useEffect. Pronto. Agora eu posso utilizar ele aqui embaixo. Então eu coloco dessa forma aqui e vou criar. Aqui eu não posso esquecer da lista vazia como parâmetro, e aí sim aqui dentro eu coloco um reload rows. Esse aqui eu estou criando agora, então ele tem que ser criado logo abaixo aqui. Aí eu vou fazer um const reload rows, colocar o async, porque ele vai lá no servidor buscar a informação. Essa informação já é disponibilizada pelo back-end, então eu tenho que utilizar também um try-catch para proteger a minha busca. E aí eu vou criar uma const, que eu vou colocar o nome de rows, que vai receber as rows. E aí eu utilizo um get user rows, que eu vou criar também aqui no servidor. Deixa eu procurar onde que eu vou criar ele aqui. Aqui eu ainda não tenho a opção. Deixa eu procurar aqui, não tenho, então eu vou ter que criar aqui uma opção. Vou vir aqui criar um novo arquivo, que eu vou colocar o nome nele de row service.js. E aí dentro dele eu vou chamar o Axios através do import API Axios. Pronto, aí ele já vai importar aqui também. Agora eu vou criar uma header, então eu coloco uma const headers e outra headers aqui dentro. E agora uma authorization. Eu vou colocar a crase aqui, vou chamar better, que vai chamar o local storage.getItem, porque ele vai buscar o token, que eu tenho a chave do token aqui, que é auth token. Então quando ele achar a chave do token, ele vai carregar, e aí vai carregar o header. Aí eu vou fazer um export, que eu vou criar const get user rows. Foi justamente aquela função que eu criei lá atrás. Então vou utilizar o async, porque lá eu também estou utilizando. E vou utilizar também a IROFunction. Criar uma resposta. Com essa resposta agora eu vou utilizar o await para esperar. Vou utilizar o API Axios, que vai no servidor, através do get. E na rota rows. Feito isso, eu vou passar a autenticação através do readers. E aí ele vai lá buscar informação, então eu vou retornar essa informação, que é a resposta, ponto, os dados, que no caso é a data. Data aqui está em inglês, então significa dados. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui para o Employee Form. Já aqui no Employee Form, eu venho aqui, como eu já recebi as funções de autenticação, então eu faço um set rows,
e coloco elas para eu poder utilizar aqui na página. Depois que eu fizer isso, se caso em algum momento ele der algum erro, eu posso imprimir lá no console do navegador o erro e também posso devo setar o erro na Rows Error, porque ela vai validar lá embaixo se vai dar algum erro, que é justamente aqui embaixo, nessa parte aqui. Então ele vai validar aqui, se der algum erro ele entra aqui, se não der ele vai aparecer essas informações. Então basicamente agora ele deve funcionar, deve aparecer as regras, vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui falta importar, né? Eu vou apertar aqui e dar um Ctrl espaço, dar um Enter, aí sim agora eu dou um Ctrl S para salvar. Feito isso, agora eu venho aqui e observo que então estão as funções de autenticação que eu possuo por enquanto. Posso criar mais e automaticamente elas irão carregar aqui. Então vou vir aqui agora, só voltando aqui. Quando eu fizer preencher aqui a informação, por exemplo, eu vou escrever aqui agora o nome, vamos supor que eu vou escrever, deixa eu ver quais usuários que eu tenho aqui. Tem vários usuários, então, 8, então teoricamente eu vou colocar 9. Então vou colocar name 9. Position 9. E-mail vou colocar como 9@email.com. E a senha posso colocar qualquer uma. Se eu clicar em Show, você vê que é essa senha aqui. E eu posso marcar o que ele vai ser. Se ele vai ser um usuário ou usuário administrador ou só administrador, então eu posso escolher. A princípio eu vou criar aqui como usuário. Então eu posso clicar em Save. Quando eu clicar em Save, ele vai enviar uma informação para cá. Essa informação vai cair justamente aqui, ó, nesse To Save aqui. E aí aqui nesse To Save ele vai entrar e vai mandar a informação. Só que observe que eu estou mandando apenas o nome e o position. Então por enquanto, para não dar nenhum erro, eu vou comentar isso aqui. Eu vou apertar Ctrl e ponto e vírgula, selecionar e comentar, porque aqui eu não vou salvar nenhum nome sem todas as informações necessárias lá. Então aqui, a partir do momento que ele entrar aqui, ele vai começar a fazer algumas validações. Primeiramente, ele vai validar se o e-mail é válido. Então eu coloco aqui e-mail e aí coloco se para ele fazer um match. Esse match ele vai fazer uma verificação do e-mail. Então dentro aqui da informação eu coloco da seguinte maneira. Vou colocar que ele vai ser string antes do arroba. Ou seja, vai escrever qualquer coisa antes do arroba. Depois, logo depois do arroba, ele vai ter outra string. E aí, ele vai ter um ponto. E depois desse ponto, ele vai ter outra string. Feito isso, ele vai validar mais ou menos o e-mail só para ter mais ou menos um formato. Não quer dizer que o e-mail vai estar 100%. Mas pelo menos vai ter um formato de e-mail e eu posso validar aqui se o e-mail é válido também. Eu posso pedir para enviar uma mensagem para o e-mail e o e-mail ser confirmado. Mas a princípio vai ser só assim, porque por enquanto é só um teste. E feito isso, eu coloco aqui, se ele entrar aqui é porque o e-mail não é válido. Então eu coloco que o e-mail não é válido. Então eu falo para ele inserir um e-mail válido. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Nós podemos testar esse procedimento aqui na página. Se eu vier aqui e apagar, por exemplo, isso aqui, ó, clicar em Save, ele vai aparecer a mensagem aqui em cima. Se eu colocar mais ou menos certo aqui, aí ele vai passar. Então ele passou, ele chegou aqui, como está tudo comentado, ele não salvou nada. Então é por isso que eu falei que era bom comentar, para ele não salvar no banco de dados informações desnecessárias.
Vou colocar aqui também um else if e vou colocar o password também, para ele testar o password. Aí a única coisa que ele vai testar é se o password está vazio. Se ele estiver vazio, então ele vai colocar aqui um set password inválido e vai informar também para digitar um password. Aí, feito esse procedimento, não precisa testar, que é a mesma ideia do outro. E aí nós vamos partir para o else. Se tudo der certo, aí ele vai cair aqui nesse ponto. Aí nós fazemos o seguinte, nós podemos setar o e-mail invalid como vazio, porque deu certo, passou. E o set password invalid também como vazio. Isso é porque talvez possa ter algum lixo neles. E aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um inputs e ele vai utilizar o documento do JavaScript .get elements by tag name. Então ele vai fazer dessa forma e capturar o que tiver aqui no input. Por exemplo, ele vai vir aqui e capturar essas informações aqui, ó, tanto a user quanto a admin. Então, quando ele fizer isso, ele captura e aqui o inputs vai ter todas essas informações. Aí eu vou criar uma constante aqui, que eu vou colocar o nome dela de checked rows, ou seja, pode ser que são as regras, as funções que estão autenticadas. Vou começar ela com uma lista vazia e vou percorrer os inputs. Então eu utilizo o for. Quando você quer percorrer uma lista, você utiliza o for, o while ou qualquer laço. E aí eu vou percorrer com for porque eu vou utilizar aqui o inputs.length, ou seja, ele vai percorrer até o final da lista de 1 em 1. Então coloco aqui o i mais para percorrer de 1 em 1. E eu vou perguntar a cada nó do inputs, ou seja, se eu tenho aqui o inputs, eu tenho o nó. Esse nó eu acesso pelo colchete i. Então, cada nó ele vai ter um tipo. E aí, esse tipo eu vou perguntar. Esse tipo é checkbox. Se ele for checkbox, ele vai entrar. E vou perguntar também se esse tipo, se esse inputs de i também tem a opção checked. E se ela está marcada, ou seja, então eu coloco aqui se ela é igual a true. Se ela tiver igual a true, significa que ela está marcada, então aí ele vai entrar. Quando ele entrar aqui, eu vou criar uma const row. Essa const row vai pegar o null inputs e vai pegar o valor. Esse valor é justamente aquilo que está escrito aqui, ó, que é essa informação. Então, pegando essa informação, ele adiciona aqui na row. Adicionando na row, eu vou fazer um push na lista que eu criei logo aqui em cima. Então, eu coloco aqui ponto .push. O push significa para quê? O push significa para adicionar, ou seja, colocar na lista essa informação que eu capturei aqui, ó. Então ele joga aqui dentro da lista, dentro de um objeto, e aí a lista fica preenchida com essa informação. Então ele vai, toda a informação que ele capturar que tiver marcada, ele vai preencher, jogar aqui, e a partir desse momento aqui eu tenho essa lista. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, eu vou perguntar se essa lista, no caso aqui é checked rows, se ela tem um tamanho e esse tamanho é menor ou igual a 0, aí eu tenho que desconsiderar, porque ali a lista está vazia. E eu coloco um set rows invalid, não é rows invalid, set row invalid, e coloco para checar
ou seja, checar aqui no caso seria marcar. Então, para marcar uma ou mais funções de autenticação. Feito isso, se caso ele não tiver erro, ou seja, se tiver alguma função de autenticação marcada, então ele estará pronto para fazer a atualização do sistema. Então eu vou utilizar aqui um await, o post employee, que eu já possuo, só que esse post employee ele não tem campo para todas as opções, então eu vou ter que criar esses campos lá. Então eu vou colocar aqui um position, um active, porque o usuário tem que ser enviado com um active, aí eu vou inicializar ele como verdadeiro, isso aqui pode ser negociado depois. Vou ter o e-mail, vou ter o password. E aí também as rows. Coloco aqui as rows, e essas rows será a lista de rows que estão checadas. Então vou pegar o checker rows. Feito isso, eu vou deixar isso aqui e pegar só esse history aqui, dar um Ctrl X aqui, e um Ctrl V aqui nesse local, trazê-lo para cá, que agora eu posso apagar essa informação daqui. Pronto, agora sim, quando ele enviar a informação, aí ele vai passar por aqui, ele vai cair no post. Esse post ele está na Employee Service. Aqui na Employee Service eu tenho post, deixa eu só procurar ele aqui, ó, tá aqui. Então lá eu estou trazendo o name, o position, o active, o e-mail, o password e o rows. Pronto, e aqui agora eu vou enviá-los também. Deixa eu só copiar aqui, dar um Ctrl C, né? Pegar tudo aqui, Ctrl C, vira aqui embaixo e um Ctrl V. Feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui também um Ctrl S para salvar. Agora, antes de testar, eu vou vir aqui no back-end, na parte de Employee Controller. Vou procurar aqui pelo post, que é essa parte aqui, e vou salvar tudo aqui, ó. Salvar não, comentar toda essa opção aqui, ó. Vou dar um Ctrl e ponto e vírgula, e ele comenta tudo. Vou dar um espaçado aqui e vou fazer apenas um console.log e um rec.buddy, só para ver se ele vai chegar aqui, né? Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui, um Ctrl S para salvar aqui também. Vou vir aqui, pegar aqui, subir um pouco aqui só para deixar a opção aqui. Ele vai rebobinar aqui, então eu venho aqui e preencho. Aqui já está preenchido, então ele tem que aparecer lá o name 9, position 9, o 9 e-mail 9 e a rows com user. Então vou clicar em save. Feito isso, ele processa e envia para o back-end. E aí ele chega a informação aqui. Se eu observar aqui, ó, tem todas as informações corretamente. Então a partir daí agora é só salvar lá no banco de dados. Então no próximo vídeo nós iremos fazer, vamos salvar essa informação. A princípio aqui, então é só isso mesmo que nós vamos fazer. Já está tudo funcionando, tudo ok. Agora é só salvar no GitHub. Se você tiver criado a branch aqui, salva esse aqui, tanto faz. Na verdade é bom salvar os dois, como fiz a solicitação aqui. Nos dois tem para ser salvo lá na branch nova. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.